Conosco BH Web, o seu podcast abençoado. Pod Bless. Apresentação: Ricardo Neri. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da IBDC, Rádio Deus Conosco IBDC Web. E nessa manhã, para surpresa de todos, quem fala aqui com vocês é o pastor Douglas. E diferente de quem costuma apresentar, que é o Ricardo, hoje o Ricardo passa para o outro lado da mesa, para todos que estavam curiosos aí para saber quem que ia participar conosco. Então o nosso entrevistador será o entrevistado de hoje. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Ricardo, seja bem-vindo ao Obrigado. seu Pod Bless. ao nosso. O momento aqui da gente aprender e se edificar no Senhor. Amém. E hoje é dia da gente aprender com o seu testemunho, com a sua caminhada. Amém. Aprender contigo, amém? Amém. O quanto Deus tem feito, aquilo que Deus tem te motivado e tem te dado como testemunho. Amém. E pra gente começar aqui, você que está nos ouvindo, você que está conosco ligado aí no aplicativo da rádio, ou está ligado aí conosco pelo YouTube, que você possa, neste momento, enquanto a gente faz aqui a abertura desse programa, eu queria te encorajar a enviar esse link para o seu amigo, para o seu colega, aquelas pessoas que talvez já sabem do Pod Bless. Manda para eles o link do aplicativo, para eles poderem também se conectarem, para eles poderem também... Hoje não tem, não. Okay. Então, hoje é só pela rádio. Hoje é só pela rádio. Tivemos um problema técnico aqui no YouTube. Esse Pod Bless será postado, posteriormente no YouTube, tivemos um probleminha, começamos uns minutinhos aí atrasado, mas aquilo Deus está no controle. Sempre com controle. Era aqueles minutinhos que precisava para você que está nos ouvindo chegar, ligar o aplicativo, para você poder aí sentar no sofá, tomar o seu café, estar conectado aqui conosco. Então já manda o link da rádio aí pro seu colega, aquele irmão da igreja que às vezes sabe do Pod Bless, e talvez dormiu um pouquinho até mais tarde. Sim, chama ele, e vamos lá. Nessa manhã eu creio que Deus ele vai falar muito ao meu e ao seu coração. Em nome de Tenho Jesus. certeza disso, amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, como eu disse, hoje o nosso entrevistador, que é o Ricardo, passa a ser entrevistado, Amém. E eu queria que fosse além de um Pod Bless, um bate-papo. Sim. Eu queria, Ricardo, que nessa manhã você pudesse compartilhar com a gente um pouco daquilo que Deus tem feito, para que a gente possa crescer, se edificar. Sim. Tenho certeza que muitos vão se identificar com o seu testemunho de vida, amém? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Sim. Quem que é o Ricardo, Conta pra gente um pouco sobre a sua história, sobre quem é você como filho, como filho do Senhor na casa de oração, que é aqui no templo, na igreja. Amém. Queria que você se apresentasse, para aquelas pessoas que muitas das vezes te vê aqui como entrevistador, mas às vezes caiu de paraquedas e não conhece direito. Sim. Eu queria que você se apresentasse para essas pessoas. Amém. Bom dia para todo mundo que está em casa, quem está aí participando conosco, quem está nos ouvindo. Infelizmente tivemos probleminhas técnicos aqui hoje, e isso é inerente ao nosso controle, A gente tentou arrumar aqui de todas as possibilidades, o pastor Douglas de todos os jeitos possíveis, o pastor aqui também, o pastor Gilson, o Vitor, a gente tentou aqui, mas infelizmente tem coisa que a gente não consegue controlar, pastor? Então eu peço desculpas aí, mas o programa vai estar disponível em breve aí no canal do YouTube, e a gente está fazendo ele hoje só agora pela manhã pela rádio, Você que está aí pode baixar o aplicativo, A gente vai estar com a participação aberta também pelo WhatsApp, caso vocês queiram interagir conosco aí. E já entrando na pergunta que o pastor Douglas me fez aqui, é o seguinte: eu tenho 36 anos, sou convertido, sou cristão há uns 6 anos, mais ou menos. 6 anos e pouquinho, mais ou menos. Foi quando eu estava fazendo 30 anos, uma idade marcante, assim, Os 30 é o chamado, viu, irmão? Quem converte aos 30... Pois é, então, foi mais ou menos nessa época aí, Até eu me converter, eu sempre fui um cara bem, ao pé da letra, bem mundanão mesmo, sabe? Minha infância foi tranquila, Pra quem não conhece meus pais também, pra honra e glória de Deus, hoje eles estão caminhando aqui conosco na IBDC também, Meu pai é o Márcio,
minha mãe, a dona Cida, né, um abraço para eles aí, obrigado por tudo que eles fizeram por mim, por, né, mesmo eu tendo estado tanto tempo no mundão, né, Deus me guardou, né, e meu pai e minha mãe colocaram alguns valores em mim que fizeram com que eu chegasse até hoje aqui, né. Então, assim, essa é mais ou menos o panorama. Eu tenho 36 anos, sou designer gráfico. Ó, que bacana, hein? Sou designer gráfico mais ou menos desde 2006, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar com a minha questão profissional foi bem engraçada, sabe, pastor? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Uhum. Comecei a trabalhar com 14 anos, naquele... era tipo um programa de primeiro emprego, né? Aquela Jovem Aprendiz, isso. E o meu primeiro emprego foi um vereador aqui da região, que ele trabalhava na Câmara ele era vereador, né? Na Câmara dos Vereadores, e aí ele me indicou, e aí graças a Deus eu comecei a trabalhar lá. Só que esse trabalho lá foi um período muito pouco, porque o que aconteceu? Eu estudava pela manhã, né? Estudava até 11 horas da manhã, e a Câmara Municipal, para quem não conhece, ela fica lá no Santa Efigênia. Bem longe, né? Bem longe. Da região, então, né? Bem longe da região. E aí eu tinha que pegar ônibus, pegar metrô e tinha que estar no trabalho 1h da tarde. Então, assim, era muito difícil, era muito corrido. Bem corrido. Muito corrido. Então depender de ônibus, de metrô era muito difícil. complicado. Então, assim, o começo foi bem difícil. Eu fiquei lá há pouco tempo, porque o que aconteceu? Na minha rua, onde eu moro, às vezes eu já estou prolongando aí, pastor, você pode interromper se for o caso, né? Pode contar. Um vizinho meu lá, um amigo que crescemos juntos, né? O nome dele é Felipe. A mãe dele, ela era, eu não sei hoje se ela está ainda, mas ela era diretora. E ela trabalhava também na Regional do Barreiro, de educação, né? Na SMED, se não me engano, Secretaria Municipal de Educação. Aí ela falou sobre um processo seletivo que tinha de estagiários dentro da prefeitura, que era um programa da prefeitura na época. E aí eu fiz a inscrição nesse programa, e ela conseguiu me ajudar lá, e eu passei e entrei para ser estagiário nível médio, né? E aí eu saí da Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? Deixei de ser estagiário lá, que lá eu trabalhava, não era estagiário lá, eu era jovem aprendiz, trabalhava no setor legislativo. Aí quando você fala assim, né, o cara trabalhou no setor legislativo, aí né? conhece de lei, aí conhece de lei. Sabe o que eu fazia, gente? Eu chegava lá, pegava o serviço 1h, aí de 1h da tarde até 2h eu tinha que fazer o café, fazia o café pro setor legislativo, entregava o café nas salas, né, do setor legislativo, e pegava os projetos de leis que eram aprovados, ia pro Xerox, tirava cópia, e na época eram 45 ou 46, se não me engano, gabinetes. Então tirava uma cópia para cada gabinete do projeto de lei, e depois pegava, colocava em cima do carrinho e ia rodar dentro da Câmara Municipal entregando os projetos de lei. Era isso que eu conhecia de lei. Conhecia muito. Mas aqui, deixa eu te falar, é engraçado, né? Às vezes a gente vê aí, você passou por esse processo, né? Você falou do seu horário, depende de ônibus, de metrô. E você estudava na parte da manhã, acredito eu, né? Sim, exatamente. E a parte da tarde você fazia ali, né, suas atividades como jovem aprendiz. Sim. Esse período, você tinha mais ou menos que idade? 14 para 15 anos. Engraçado, olha só, você com 14, 15 anos, você já estava correndo atrás né, de ser jovem aprendiz, de trabalhar, né? E eu vejo que essa era a mentalidade que a gente tinha. Eu comecei também muito cedo, né? Eu morava no interior e vim pra cá, né, que nem eu tinha contado. E você vê que hoje, infelizmente, a gente vê uma juventude que não procura tanto, né, se envolver com isso. Falo porque eu conheço empresas que têm esse mesmo projeto, né? E talvez você passou aí por tantas dificuldades, tantas situações, aperto de ônibus, metrô. Sim. Eu lembro quando eu fiz meu estágio aqui, eu pegava o ônibus aqui no Barreiro pro metrô, do metrô lá pra... Tipo, saindo ali pra Nova Contagem, era bem longe, Esmeralda, sentido Esmeralda.
Ou seja, existia um aperto. É Mas difícil. eu acredito que isso te edificou. Não, claro, com certeza. A que responsabilidade, pontualidade, sim, eu acho que sim. tudo isso edificou. Né? E você que talvez está nos ouvindo aí, às vezes está passando por uma situação semelhante a essa, né? É. Uma dificuldade, um aperto, talvez de horário, de distância. Né? E aí aquilo, qual conselho que você daria para esse jovem que está nesse mesmo direcionamento? Assim, eu, igual no começo eu até falei, né, que meus pais colocaram conceitos e valores em mim, né, me passaram isso, e eu acredito que isso vem dessa situação aí, sabe? São coisas que o pai da gente, a mãe da gente, a família da gente, meus pais sempre foram muito trabalhadores, né? Desde que eu me entendo por gente, meus pais sempre trabalharam. E essa situação aí, meu pai sempre colocou pra mim, olha, você tem que trabalhar, cara. Não tem. Porque que acontece? Quando a gente é jovem, pastor, você deve ter passado por isso também. A gente gosta das coisas novas, né, cara? É. Então, na época, é lógico que na nossa época a tecnologia era um pouco mais atrás, né, pastor? Só um pouquinho, né? Mas então, assim, eu queria ter um celular, queria ter uma roupa da hora, uma roupa da moda, né? E muitas das vezes a situação financeira que meu pai e minha mãe trabalhava não permitia, porque o que acontece? Tem que cuidar da casa, tem que comprar as coisas, alimentação, isso e aquilo, os gastos de uma casa normal, né? Tinha uma dificuldade a mais na Sim, época, né? então assim, eles nunca deixaram faltar nada pra mim, nada, nem, não posso falar nunca isso, mas os luxos, vamos dizer assim, as minhas vontades, quem tinha que bancar era eu. Né? Então, assim, isso engrandece, igual o senhor falou, edifica e engrandece a gente, porque você aprende desde cedo a conquistar suas próprias coisas, né? E isso é muito legal. Por que eu tô perguntando isso, né? Às vezes a gente fala, mas o que isso tem a ver, né? O Podbless é pra gente ser abençoado. E de fato, olha só, tudo que a gente faz quando a gente é mais novo, eu acho que você também tem essa mentalidade, né? Quando a gente corre atrás, quando a gente conquista, isso gera uma responsabilidade. Sim. E eu tenho certeza que isso fez diferença quando você começou a caminhar com o Senhor. Claro. Porque a gente pegou aquilo que a gente aprendeu e começa a aplicar isso no nosso dia a dia. Primeiro que a gente tinha que sustentar, né? Hoje, Sim. infelizmente, é uma inversão de valores, né, Ricardo? Uhum. A gente vê a família brasileira, infelizmente, não vamos generalizar aqui, mas boa parte tem, em vez de colocar o filho para aprender e amadurecer, tem dado tudo na mão. Sim. Né? E isso, quando a gente vem para a presença do Senhor, faz diferença. Às vezes tem uma pessoa passando por uma dificuldade em caminhar com o Senhor exatamente porque teve tudo na mão. Sim. E a gente que talvez teve que batalhar, correr atrás ali, a gente consegue ver dessa situação, valorizar aquilo que a gente passou e ver da situação talvez uma certa facilidade a mais. Sim. Né? Como eu disse, eu não estou generalizando, mas eu acredito que você tirou a experiência de claro, proveito disso. Claro. Né? E assim, né, a gente, quando a gente é novo, assim, quando a gente é jovem, igual comecei a trabalhar com 14 para 15 anos, mais ou menos, a nossa, vamos dizer assim, a nossa personalidade, o nosso caráter, ele está sendo formado naquela época ali, né? Então, você aprende a, tipo assim, poxa, se eu não correr atrás, não vou ter o que eu quero. Exatamente. Então, aí isso te faz movimentar, né? Não te deixa ficar ali parado, né? Naquela mesma situação. Então, na minha juventude, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? E tal. Então, assim, na minha juventude, nessa época aí, gente, lá vai eu entregar a nossa idade, pastor. O que acontece? Os celulares, eles estavam em alta, assim, começando a engatilhar, né? Então, assim, nessa época, quando eu tinha meus 13, 14, 15 anos, foi meio que uma virada de chave no período de tecnologia, né? A gente saiu daqueles telefones totalmente analógicos e passou a ter um telefone mais moderno, né? Que era um telefone com a tela colorida e tal. Tinha mais pixel na tela, era menos quadrado, era podemos menos dizer. quadrado, não era só verde ou preto, né? Isso aí sempre me chamou muita atenção. E aí, meu pai e minha mãe, eles sempre falaram assim, olha, se você quer ter, cara, você corre atrás que você vai conseguir. E assim, eu consegui comprar o meu primeiro celular, trabalhando, consegui comprar o meu computador, o meu primeiro computador, entendeu? Então, assim, claro que teve auxílio deles, óbvio, né? Mas o corre mesmo, quem fez foi eu, entendeu? Mas só de ter vindo a motivação dos pais, já dá aquele gás pra gente poder correr atrás, fazer ali com o maior prazer, né?
E aí o que acontece? E o computador na época, gente, ele era usado em casa para você fazer um trabalhinho da escola, quando você fazia, imprimia em casa mesmo, né? E para joguinho bobo ali, para acessar a internet muito mal, né? Porque na época, hoje a juventude nem sabe o que é, né? Que é a internet de escada. Poucas pessoas conhecem. Então assim, na minha época, quando ligou o computador e tudo, a gente não tinha, eu não conseguia, não tinha condição de, Tá muito baixo. eu não tinha condição de pagar uma internet, que na época era Velox, E era caro. e era muito caro. Então eu usava a internet de escada, que era gratuita, né? Desculpa. Tranquilo. São períodos que a gente que grava, né? Fica marcado. Então chegava o final de semana, eu lembro que funcionava assim, quando era final de semana, a gente pagava um pulso só para utilizar a internet. Então a partir das 14 horas no sábado, você era cobrado um pulso só e você podia ficar conectado o tempo todo. E aí usava a linha telefônica, né? Uhum. Então na minha casa, dava sábado 2 horas da tarde, pode esquecer o telefone. O telefone fica ali como se estivesse ligado, né? Como se estivesse usando a linha, né? Ocupado. Então aí conectava e usava a internet no final de semana só, era o que dava para fazer. Mas graças a Deus, e aí nesse período, pastor, começou mais o meu interesse ainda nessa questão de tecnologia, de informática, de artes gráficas, né? E mesmo sem ter tanta acesso, né? Sem ter tanto acesso, eu comecei a trabalhar com essa questão aí de arte gráfica. E logo bem lá no comecinho mesmo, né? A gente tinha uns amigos e esses amigos resolveram fazer uma festa de aniversário. E eu lembro até hoje, eu tenho esse fly até hoje. Oh. Foi o primeiro fly que eu fiz no PowerPoint, pastor. 2003. Isso aí mesmo. Foi um dos primeiros, né? Os melhorzinhos. Entendeu? Não, mas... Foi o primeiro que eu fiz. Então nessa época começou a desenvolver essa questão profissional aí. Bacana demais, Ricardo. É bom a gente ver, né? Porque, como eu disse, às vezes, como os valores, infelizmente, eles estão cada vez mais invertidos, a gente vê pessoas cada vez menos com interesse em profissional. Sim. Às vezes a pessoa quer ter as coisas, mas não quer correr atrás de algo desde jovem. E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa que olha, mas o Ricardo é designer gráfico, aí a pessoa vai pro YouTube querendo aprender no YouTube. Aprende uma coisinha, né? De um dia pro outro. Não tem aquela paciência. E não é assim que funciona, existe processos nisso, né? E isso é interessante, porque quando a gente cresce profissionalmente, a gente também amadurece muitos aspectos. Verdade. E nisso, né, nesse processo onde você estava ali se interessando, quando que você começou a entender sobre a caminhada com Jesus, ou você nasceu num lar cristão? Como é que foi? Você começou a criar esse interesse em conhecer mais a Jesus? Foi quando isso? Pastor, essa situação aí foi bem difícil, sabe? Eu tive um período muito conturbado na minha vida, né? A minha família vem de outra religião, né? E eu cresci com essa religião, né? Minha família, meus avós, minha mãe, meu pai, então todos foram envolvidos em outra religião e eu cresci junto com eles, né? Nessa questão aí. E aí o que acontece? Quando a gente chega nesse período na vida aí, se a gente não tem uma caminhada sólida cristã, você se perde. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Então assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E aí as coisas mudaram de caminho na minha vida. Eu continuei trabalhando, mas eu conheci outras pessoas, né? E essas pessoas me mostraram que tinha um outro caminho e eu optei por esse caminho, que são as escolhas que a gente faz na vida da gente, né? E nesse momento foi uma escolha que foram escolhas, né, no plural, que foram erradas na minha vida, né? Uma delas foi eu não ter me aprofundado nos estudos, eu larguei de lado, entendeu? Eu continuava trabalhando por causa que eu precisava de pagar as contas que eu tinha e tudo, mas aí eu comecei a me envolver com coisas erradas, com pessoas erradas, com atitudes erradas, né? Foi na época que aconteceu no meu envolvimento com drogas, né? Com
teve envolvimento com crime, também com criminalidade também. Que isso, eu não sabia dessa parte não. E aí é um período que eu não me orgulho nem um pouco, sabe, pastor? Mas infelizmente eu passei por ele e para a honra e glória de Deus, hoje eu tô aqui e consegui sair dessa situação, né? Mas foi um período muito ruim, assim, né? Então, assim, até meus... aí chegou a minha parte já mais adulta, né? Tipo, de 20 e poucos anos e tal. E aí entrou uma outra questão na minha vida também que fez parte muito tempo durante a minha vida. Eu fui diretor da maior torcida organizada do Cruzeiro, né? E foi um período que eu vivenciei 100% isso. Então era arte de Cruzeiro, era torcida, era jogo. Então, e o pior, né? Se eu fosse só pro jogo, seria uma coisa que poderia falar, ele tá só no jogo e tudo, mas não era. Nessa época aí, o meu fanatismo ele não era pelo Cruzeiro, né? O meu fanatismo nessa época aí era pela torcida organizada. Então eu defendia mais a torcida organizada do que o Cruzeiro. E nessa época era defender, tipo assim, fazendo coisa errada mesmo, sabe, pastor? Ia pra rua pra brigar com os outros. Foi um período muito ruim, sabe? Um período que a gente vive a margem de um monte de coisas, né? E eu acredito e creio muito em Deus que Deus já tinha me separado desde essa época aí, porque foram muitas situações a qual eu poderia ter ido dessa para melhor, sabe? Poderia ter ido embora, e eu acredito, teve logo quando eu comecei a caminhada aqui na Igreja Batista Deus Conosco, teve uma pregação do pastor Gilson, a gente estava lá na Hoffman ainda, e ele pregou, se eu não me engano, se não me falha a memória, Lucas 13, versículo 6, a partir do versículo 6, se não me engano, que é a parábola da videira, né? Que ele até pregou tem poucos tempos dela novamente, né? Que o agricultor vira e fala para dar mais um prazo para cuidar, que ele ia abrir as raízes, colocar remédio nas raízes para ver se frutificava, né? Se dava fruto e tal. E na época o pastor fez uma analogia assim, que tinha Deus e aí Jesus Cristo chega para ver como é que estava a situação da videira, e aí o Espírito Santo vira e fala assim, olha, isso aí não está dando fruto, a gente tem que dar um jeito nisso aí. E aí o Espírito Santo vira e fala, não, me dá mais um tempinho, que eu vou tentar tratar dele aqui mais perto. Se não resolver, daqui a um tempo a gente corta, né? E eu acredito muito nisso aí, que foi isso que aconteceu na minha vida durante muito tempo, sabe? Porque eu não dei, durante a minha juventude e um pouco mais também, depois de meus 20 e poucos anos, eu não dei fruto, nada frutífero, assim, vamos dizer, sabe, pastor? Que eu estava envolvido com muitas coisas que não eram edificantes, não eram bacanas para uma pessoa, e isso me tomou a vida nessa época, sabe? Entendo. Foi uma época de criminalidade, igual eu falei, época de droga, época de torcida organizada. Então a minha vida era se rodeava nisso, envolvimento com mulheres, né? E por aí vai. Entendeu? E engraçado, né? Agora a gente conversando, eu começo até a te conhecer um pouco mais. A gente já se conhecia, mas não tanto assim. E tudo isso que aconteceu, Ricardo, eu acredito que tudo isso serviu de base para uma caminhada. Porque de fato a palavra ela nos ensina isso. Nós somos como árvores plantadas, né? E o que o Senhor espera dessas árvores é que a gente dê frutos. Né? Tanto de mim, de você, de você que está nos ouvindo, o Senhor espera de mim, de você, frutos. Né? E essa parábola, essa história que Jesus conta, ela é muito séria. Porque às vezes a gente acha que, se eu não der fruto, Jesus vai me matar. Né? E muitas das vezes não é assim que funciona.
Não, às vezes eu tô aqui, mas eu tô morto espiritualmente. Exatamente. Né? Então, a gente precisa entender que a partir do momento que existe a morte espiritual, pode chegar a morte natural? Pode. Mas a gente precisa entender que todos nós precisamos dar frutos no Senhor. Sim. Né? E existe um tempo determinado. Né? Você teve a sua caminhada e chegou um momento onde o Senhor, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que te deu essa clareza e esse entendimento disso, né? E a partir do momento que ele te deu esse entendimento, você começou a entender que falei, poxa, eu tenho que dar frutos. Eu não estou dando frutos. Né? Já existe um tempo determinado. E talvez o pessoal que está nos ouvindo também está, né, na mesma situação. Passou por uma situação difícil e agora está na igreja. Glória a Deus. Né? Glória a Deus que está na igreja, né? Glória a Deus. Né? Mas existe um tempo determinado para a gente também dar frutos. Sim. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente vê muitas pessoas vindo para a igreja e senta e fica, não, tudo certo, na igreja estou salvo. Não é assim que funciona. Né? A igreja a gente precisa se envolver, a gente precisa caminhar, a gente precisa trabalhar. O Senhor espera que no tempo determinado, que é o tempo onde Ele está nos tratando, que a gente dê frutos. Né? E hoje a gente vê o Pod Bless, um fruto do tratamento de Deus. Glória a Deus, né? Por isso. E talvez você esteja num momento de dificuldade desse também em casa, né? Esteja numa situação dessa. Quem sabe na hora de você começar a dar frutos. Amém. Essa é Por que não? Essa é a ideia. Douglas, às vezes você pode estar pensando, pastor Douglas, está muito difícil, é uma luta no meu casamento, é uma luta na minha vida financeira. O Senhor está te trazendo para mais perto para você dar frutos. Sim. Né? Da mesma forma que eu acredito que a gente tem aquela, quem não vem para Jesus por amor, vem pela dor. Né? E até mesmo quem vem pelo amor, às vezes passa por um momento de sofrimento para crescer, né? Sim. Às vezes a pessoa está passando por esse momento de dificuldade. Né? Quando você passou por tudo isso, foi que você conheceu Jesus? Não, ainda demorou. Demorou? Demorou. Nessa época eu tinha meus 20 e poucos anos, 23, 24, 25 anos, entendeu? E aí eu caminhei por caminhos muito tortuosos, sabe, pastor? Em outras religiões, fui conhecer outros trens, sabe? Então, assim, foi um período ruim na vida, né? E Deus, Deus é maravilhoso, né, pastor? Então, assim, as estratégias dele para nos atingir, ele vai sempre de encontro com o que ele sabe que vai mexer com a gente, né? Eu tenho um amigo que até já esteve aqui conosco, o André, né? Eu conheci ele por conta que eu queria uma cachorra, na época, um labrador, e ele estava anunciando que ele vendia labradores, né? E aí eu comprei uma labrador dele, né? E aí aconteceu um fato dessa labrador morrer e tudo, e aí a gente se aproximou, ele me deu uma outra labrador e tal. A gente se aproximou muito e viramos amigos, assim, muito amigos, né? E nessa época aí eu era totalmente cético, sabe, pastor? Eu era aquele que criticava mesmo, falava assim, esse pessoal evangélico é tudo doido, mano. Esses caras loucos ficam gritando aí, não sei o que é isso não. E esse amigo André, ele já era convertido, já tinha uma caminhada, né? E ele estava na caminhada da obra mesmo e tudo, e ele falava assim, irmão, eu tenho certeza absoluta que você já é crente, você só não sabe ainda. Profético, hein? E eu zoava o plantão dele, falava, você tá doido, irmão, isso não vai acontecer nunca, isso jamais vai acontecer, entendeu? E ele falava, não, mano, você só não sabe ainda, logo você vai saber, na hora que você souber, a gente vai conversar e você vai me falar, vai me contar, né? E aí aconteceu de Jesus Cristo querer me pegar, sabe? Né? Nessa caminhada minha aí aconteceu várias coisas, né? E em um determinado momento, Jesus Cristo falou assim, olha, agora chegou a hora desse camarada aí acordar para a vida, né? E ele usou um método, né? E eu não tenho vergonha, mas também não me orgulho de falar isso. Eu conheci uma pessoa, né? E essa pessoa falou assim, vamos na célula. E eu fui na célula porque eu estava interessado nessa pessoa. Eu não fui na célula para eu participar da célula. Eu fui na célula porque eu queria ter um caso com aquela pessoa lá, né? E assim foi. E aí, para minha surpresa, o que aconteceu? Essa célula que a gente foi é de um grande amigo meu, que inclusive já esteve aqui também, que é o Viola, né? Conheço. Foi na célula da barbearia do Viola. E nesse dia aí foi na primeira vez que eu fui numa célula na minha vida. Eu já tinha tido muitos convites, né?
E muitas pessoas tinham me convidado para ir em igrejas evangélicas e tal, né, em cultos, e eu nunca tinha ido, nunca tinha dado trela para isso. E aí cheguei na célula dele lá, né? E aí a célula começou a desenrolar e tudo. E aí uma pessoa, eu não conheço, não sei o nome, ela foi na célula uma vez só, né? E essa pessoa olhou pra mim e falou assim, olha, você já teve nesse lugar, já aconteceu isso na sua vida, coisas que só eu sabia. Ninguém mais sabia, nem minha mãe, nem meu pai, nem a menina que eu tava querendo, que eu tava interessado, nem esse amigo meu, o Viola, ninguém sabia. E eu fiquei assustado com aquilo. Aquilo, né, foi uma coisa que mexeu muito comigo. E para complementar, tinha um rapaz na célula que ele foi e citou uma frase, né, que me remeteu a um grande amigo meu. Eu nessa época aí, quando eu era mais novo, eu conheci o rap, né? No podcast anterior a gente até comentou isso com o pastor Cristiano, né? Eu conheci o rap, mas só que eu conheci o rap de um jeito bem diferente do dele, né? Eu conheci o rap através, tipo, da sensação de poder, sabe? Gostava da sensação de poder. Então eu sou do rap, eu sou o cabulosão da quebrada. Entendi. E aí o rap entrou na minha vida. E eu conheci um amigo meu, que é o Everton. Hoje o nome dele é Everton Factor. Ele é um rapper, né? E hoje ele canta para Cristo, para honra e glória do Senhor. Mas na época, quando a gente se conheceu, ele fazia o rap mundano mesmo, né? O rap secular. E a gente era muito amigo. Isso eu conheci ele lá nos anos 2000, bem, muito tempo. E aí esse cara que estava na cela, ele citou uma parte de uma música. Ele nem sabia que era uma música, mas ele citou assim que a gente não precisa esperar o bicho pegar pro nosso lado. A gente não precisa esperar a tribulação vir pra gente escolher um caminho, né? E eu, dentro da minha visão, naquela época, eu tava num período bom, sabe? Eu tava num emprego, tava tranquilo e tal, e tudo. Eu falei assim, que nada, eu vou esperar o bicho pegar pro meu lado, não. E essa frase é assim, na música que esse amigo meu tem, a música chama Vale da Honra. Aí ele canta assim, ele fala assim, ô irmão, não precisa ser assim, esperar a tribulação vir pra você se definir. Né? Tipo, não precisava esperar o pau quebrar pro meu lado pra mim poder escolher o caminho certo, né? Uhum. E aí ele falou isso aí, quando ele falou isso aí, essa música já veio na minha cabeça, eu falei, nó, cara, que isso, que tá acontecendo, né? E aí eu fui embora, né? Vim pra casa e aquilo ficou martelando na minha cabeça, eu falei, que doideira, cara, essa mulher falou tudo da minha vida, falou uns negócios que ninguém sabia, só eu mesmo tinha consciência daquilo. Falei, não tem outra explicação não, isso aí só pode ser alguma coisa, cara, essa mulher deve estar fazendo algum trem, não tem lógica. E aí aquilo ali martelou na minha cabeça, e a música só martelando na minha cabeça e tal. Falei, que coisa esquisita. Aí no outro dia, esse amigo meu, Viola, me mandou um salve no WhatsApp, falou, seu irmão, quinta-feira tem um culto na minha igreja, bora lá? Falei, vambora, meu, vamos lá. Não pensou duas vezes? Não pensei duas vezes, eu fui no culto lá na igreja Batista Deus, templo de adoração ali no vale ali, né? Chegou lá, na primeira música eu já tava chorando já. Sem entender o que estava acontecendo. Sem entender nada. Já tinha te pegado, já tinha me laçado já, mano, e eu não tava sabendo o que tava rolando. E aí, a situação já foi me tomando. E aí no final do culto o pastor falou assim, olha, fez o apelo, né? E aí nessa hora o Viola virou pra mim e falou assim, irmão, você quer ir lá na frente? Eu vou com você, irmão. Eu falei assim, eu quero, irmão. E aí eu fui lá na frente, cara. E aí minha vida mudou, tá ligado? Eu passei a entender muita coisa, viver muita coisa. Só que o que acontece? Isso aconteceu quando eu tinha mais ou menos meus 30 anos, né? Então, assim, foram 30 anos de podridão, sabe? De porcariada, de muita coisa errada. Então, nisso aí, os velhos hábitos, eles continuam. Não quer dizer que você aceitou Jesus Cristo, que você levantou sua mão, foi lá na frente com a igreja, o pastor orou com você, que você vira de água pro vinho, né, pastor? Isso é muito importante saber, viu?
Porque às vezes a pessoa acha que quando ela aceita Jesus, todo o passado apagou num estralar de dedos. Não funciona assim, né? Né? A partir do momento que a gente... Eu sempre falo na célula, né, de jovens que a gente tem às quintas-feiras. Quando a gente aceita Jesus, que a gente começa a caminhar com Ele, a gente começa a entender que o Senhor Ele nos dá o poder de subjugar o pecado. Sim. Não é que Ele simplesmente vai... Aceitei Jesus, agora estou salvo e tudo certo e que minha vida é um mar de rosas. Não. Né? Se você tinha uma fatura atrasada antes de converter, ela vai chegar depois. Não tem jeito. A consequência continua, né? Sim. É aquilo. A gente vive de colheita, né? De plantio e colheita. Não tem jeito. Né? Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Eu acredito que quando você se converteu, né, que nem você falou, aqueles hábitos, aquelas situações, elas aconteceram, era real e muitas das vezes isso vem na nossa mente para nos acusar. Sim. Isso vem tentar nos tirar da presença. Falar, pô, mas você já fez isso, como é que você pode caminhar com Jesus? Né? Eu acredito que isso aconteceu na sua vida também. E como é que foi depois que você levantou a mão e aceitou Jesus, Ricardo? Qual foi os seus primeiros passos aí? O que você também, né, diria para aquele recém-convertido que está nos ouvindo hoje? Olha, irmão, eu vou te dizer o seguinte, sabe? Eu acho que... Muita gente participou, não sei se foi. Eu acho que a grande fato de uma conversão, a consolidação de uma conversão, ela se dá muito por alguém que está caminhando junto com você. E eu louvo e agradeço muito a vida do Viola, né? Que ele já tinha uma caminhada lá na Igreja Batista Tempo de Adoração. E ele foi uma pessoa que teve aquela paciência gigante, sabe? De entender, de estar à disposição, de orar e tudo. Então, assim, a minha caminhada começou muito aí. Eu tinha muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos. E na época eu era um cara que eu fazia uso de bebida alcoólica, né? Vivia aquela vida de mundão mesmo. Então, assim, eu tinha muito questionamento. Falava assim, cara, por que eu vou mudar minha vida toda, irmão? Se Jesus Cristo, ele me ama, se ele me pegou pela curva aí, ele vai entender, ele vai me aceitar do jeito que eu sou, né? E aí vinha muitos e muitos questionamentos. Tipo assim, por que eu tenho que parar de beber? Entendeu? Então, às vezes eu ia com ele no culto, né? A gente ia de Uber, e aí na hora de voltar, a gente voltava e eu vinha metralhando ele de pergunta. Não, cara, por que eu tenho que fazer isso? Mas ninguém na Bíblia não tá falando isso, não. E sem saber nada de Bíblia, pastor. E já ia questionando, né, e tal. E ele teve muita paciência comigo, pra honra e glória de Deus, né? E me ajudou bastante nesse início aí. Aí o que acontece? Eu com o tempo fui continuando a frequentar lá. Só que aí lá é um pouco distante, né? E aí a situação foi ficando mais difícil, relação financeiramente. E aí eu falei assim, não dá pra mim ir. Aí eu parei de ir, fui parando, e parei de ir. Aí, nessa época aí, aquela menina que eu falei, essa moça, que eu fui na célula por causa dela, eu me envolvi com ela, né, de uma forma errada. E fomos seguindo no pecado aí durante um bom tempo. Só que, através dela, né, a gente chegou até o ministério Igreja Batista Deus Conosco. Numa quinta-feira, numa quarta-feira, ela passou e viu a igreja. E aí ela, na época, gente, hoje, quem me conhece aqui sabe, eu sou gordo, né? Eu sou gordo. Você é fortinho, irmão. Mas eu já fui muito mais gordo. Sério? Muito mais gordo. Então, assim, era muito mais gordo. Então, eu tinha uma dificuldade que era as cadeiras de plástico. Eu não sentava em cadeira de plástico. Porque eu sabia que se eu sentasse ia quebrar e eu ia passar vexame, tá ligado? Então, o que aconteceu? Ela ligou aqui na igreja, conversou até com o pastor disso mesmo, se não me engano, e perguntou se tinha alguma cadeira que poderia me receber. Aí o pastor falou assim, não, eu dou um jeito aqui, pode vir que a gente vai receber sim. E aí a gente chegou e tinha lá a cadeira preparada para mim. A cadeira, né? O pastor até falou, nossa, isso aí abriu minha visão, porque muita gente às vezes quer entrar e tem essa questão das cadeiras e tal. Entendi. E aí foi nesse dia que eu conheci o pastor Gilson. Mas antes da gente chegar na IBDC, né? A gente já conheceu a sua história até aqui, né? Como você converteu e como você também se distanciou um pouco, né? Sim. Mas é engraçado, né? Às vezes
por alguns motivos, né, como estava longe para você ir para a igreja, acabou dificultando. Verdade. Né? Infelizmente a gente vê muitos desistindo porque está um pouco longe, porque está um pouco difícil, né? Sim. Agora, antes da gente entrar na IBDC, eu queria que você contasse a sua caminhada aqui com a gente, como é que foi essa chegada, esse acolhimento. Antes de você comentar, queria só aqui agradecer a participação dos nossos ouvintes, né? Nós estamos aí online, a Paula está aí com a gente, glória a Deus, né? Tô dando um bom dia aí pra gente. Paula, seja muito bem-vinda. Espero que Deus esteja falando no seu coração. O Marcos, né, tá online aí com a gente também. Tá mandando aqui, né? Que surpresa, né? Conhecer um pouco do irmão Ricardo. Eu acho que surpresa revelada, né? Não é aquele que estava fazendo as perguntas, hoje está sendo perguntado. Legal. Paloma também está com a gente online. Paloma, que bom ter você conosco, né? Tô dando a paz do Senhor. Falando que vai conhecer um pouquinho do Ricardo Neri, misterioso, né? Bênção demais, né? O pessoal tá falando que tá ligado aqui, a Cida, né? Mandou aqui pra gente. Não falha. Não falha, né? Glória a Deus. Tá mandando aqui que lembrava da internet de escada, que passava muita raiva com isso. Passava muita raiva. São poucos que vai lembrar dessa internet. É que nem eu vi um videozinho, o pai tava ensinando pro menino usar aquele telefone que é um disco que você tem que rodar. E ele tava só apertando, ele não sabia. Ele não sabe o que é, não. São situações que a gente viveu que dá gosto de lembrar hoje, verdade. Né? A gente não perdeu, a gente ganhou, na verdade. Sim, com toda certeza. Não falando que você que não conheceu tá perdendo, mas é um pedaço da história, uma transição que faz uma diferença pra gente. Muito grande. Né? E existem transições na nossa vida que vai fazer muita diferença. Sim. Essa transição da sua conversão, né? Esse momento que você separa, eu tenho certeza que muitos dos seus hábitos mudaram. Não, né? Com certeza, com certeza. Né? E depois que você chegou para o IBDC, né? Depois que você chegou aí, ligou, conversou com o pastor Gilson, como é que foi sua vinda no primeiro culto? Né? Você já tinha... Você já conhecia o pastor nessa época? Não, vim conhecer ele aqui na igreja, lá na Rua Hoffman, né? Hoffman. E foi uma situação muito legal, sabe? É aí que eu falo que foi muito de Deus mesmo. O pastor Gilson é sensacional, né? Aí o que aconteceu? Ela ligou, falou, a gente chegou na igreja e tinha lá as cadeiras esperando, né? E teve uma palavra, o culto, a gente assistiu o culto e tudo. Foi bênção demais. E aí na hora de sair, o pastor Gilson veio até mim, né? Ele falou assim, aí eu vou te dar o cartão da igreja. Na época era o cartãozinho, né? Que dava pra quem visitava e tudo. Aí eu falei, se você tá me dando o seu cartão, eu vou te dar o meu também. E aí... Já fez sua propaganda. Eu fui e dei o meu cartão pra ele. Aí na hora que ele viu o meu cartão, ele falou assim, não acredito. É você mesmo que eu tô precisando e tudo. E aí a gente começou uma relação, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho junto, né? Que eu fiz uma arte pra igreja, né? E eu não me esqueço até hoje que foi uma campanha que teve na igreja que era Você Age e Deus Reage. Lembro dessa campanha, demais. E aí foi a arte que eu fiz, a primeira arte que eu fiz para a igreja Batista Deus Conosco. E aí a gente começou a se relacionar, né? E nisso aí a gente começou a frequentar, a gente se sentiu bem, eu me senti muito bem acolhido, né? O pastor ligou depois no outro dia para saber e tal. Fiz a arte, né? E tudo foi a arte utilizada, utilizou a arte, né? E aí continuei frequentando os cultos e tudo. E aí veio no meu coração a questão do batismo, né? Que eu não tinha feito até então. Nisso aí eu já tinha parado de beber. E isso, gente, ninguém falou comigo assim, nenhuma pessoa, nenhum pastor, nenhum obreiro, nem o Viola, ninguém. Nunca chegou no professor Ricardo, você tem que parar de beber. Era um questionamento que eu tinha muito com o Viola. Logo quando eu converti, assim, eu falava com ele assim, cara, como que beber não é de Deus? Eu saio da minha casa no final de semana e vou lá, encontro com meus familiares, tá todo mundo lá, tá bebendo, todo mundo confraternizando. Como é que isso não é de Deus, cara? Eu tô lá bebendo com a minha família e tal. Ele falou assim, cara, eu não vou ficar, ele falava assim, eu não vou ficar discutindo com você, que na hora que o Espírito Santo te mostrar, você vai entender. E é assim que acontece. Sábio, viu? E é assim que acontece. Né? Ninguém virou pra mim e falou assim, você tem que parar com isso. Não. E aí chegou um momento que eu virei assim, cara, qual que é a real dessa parada de beber, mano?
por que eu tenho que ficar bebendo? Não me traz nada de bom. E me faz mal. Tá ligado? E ainda aí, gasta, né? Então, assim, isso me fez ter um estralo. Eu falei assim, cara, eu tô vivendo a minha vida inteira errada, mano. E eu tinha muito um temor, um pesar pelo fato da minha família. Eu tenho uma relação muito boa com meus avós, né? Meu avô Geraldo e minha avó Genoveva, né? São pai e mãe da minha mãe, né? E eu cresci com eles. Eu fui quando eu era molecote, né? Eu cresci com eles porque meu pai e minha mãe trabalhavam, minha avó que tomava conta de mim. Então eu cresci com eles cuidavam de mim. E isso me trazia um temor assim, pô, velho, se eu parar de beber, eu não vou poder compartilhar com meu avô, não vou poder beber com meu avô e tal. E isso aí é o que o diabo usa, sabe? Pra te parar, cara. Que ele coloca na sua mente uma coisa que às vezes você acha que você vai perder por parar de fazer tal coisa, entendeu? E em momento nenhum eu perdi, sabe? O relacionamento com meu avô. Né? Eu continuava, a gente ia lá no final de semana, ele tomava a pinga dele, né? Tomava a cervejinha dele, e eu tomava refrigerante, cara. Convivia, brincava, ria, comia da mesma maneira que antes, sabe? Você vê que Satanás ele tem muito dessas estratégias, Sim, né? Ele pega muito, às vezes, pelo emocional para tentar É. fazer a gente desistir de uma decisão que a gente está tomando. E muitas das vezes decisão não por nossa própria vontade, mas pelo Espírito de Deus. Verdade. O Viola foi muito sábio aí, né? Em não confrontar, porque a pessoa tem aquela resistência, muitas das vezes, de caminhar com Jesus. Porque, se eu Sim. caminhar com Jesus, eu vou ter que parar disso. É. Né? E às vezes tem essa mentalidade, porque já encontrou com o radical, né? Como o nosso pastor costuma dizer, um radical xiita, Sim. que falou com ele, se você não parar de beber e for para a igreja, você vai para o inferno. Cara, não é assim que funciona. Não. Jesus disse que conhecereis a verdade ela liberta. Sim. A partir do momento que a gente começa a caminhar com Cristo, que a gente começa ali se colocar nos caminhos do Senhor, o Espírito Santo ele vai trabalhando em nós, ele vai nos limpando, vai nos lavando, de uma forma que muitas das vezes a gente não percebe. E quando a gente assusta, a gente já está se confrontando por que a gente está fazendo tal coisa errada. Verdade. Foi o que aconteceu na sua caminhada. Foi basicamente isso. Basicamente isso. E Deus ele é maravilhoso nisso, porque a sabedoria, né, do Espírito Santo, esse discernimento que ele nos dá, muitas das vezes mesmo sem a gente conhecer, Sim. porque você fez um questionamento que muitos hoje se fazem, mas não tem um discernimento do Espírito Santo para simplesmente abrir mão. Se você perguntar a uma pessoa hoje que é usuária do cigarro, a pessoa vai virar e falar, por que você não para de fumar? Ah, não, porque não me faz mal, mas não me faz bem. Eu tô vivo, né? Então, né? Deus fala que fumar demora a morrer, mata devagar, então eu não tô com pressa de morrer. Então assim, o que falta, né, numa resposta dessa que nós nos damos, né, quando a gente se depara com um questionamento desse? Falta do Espírito Santo. Sim. Falta de entendimento. Isso só vem quando a gente começa a caminhar com o Senhor. Porque eu conheço pessoas que vieram para a igreja, vou dar um exemplo aqui da minha esposa, a pastora Priscila. Ela veio para a igreja, se converteu e ela, né, contou um pedaço do testemunho dela aqui na célula, que ela chegou na igreja toda de preto, usando piercing, né, com todo aquele estilo e aquele jeito dela, e aos poucos ela foi abrindo mão disso sem ninguém falar com ela que tinha que tirar. Né, e muitos vêm e falam, mas por que eu não posso? Por que eu tenho que tirar? Não é o que você pode e o que não pode. A pergunta é, convém? Você vai agradar o Espírito com isso? Né? E um recado para você que está nos ouvindo, né? Para de questionar isso e vem. Quando você vir, deixa Deus tratar contigo. Rolar, mano. Porque o Espírito Santo ele vai trazer paz para você fazer algo para a mudança mais vem naturalmente, dele. Pastor. Exatamente. E assim, eu vou citar mais uma coisa que da época quando eu comecei a trabalhar, logo que eu saí desses empregos aí de jovem aprendiz e tal, eu comecei a dar aula de informática. Bacana. Eu dava aula de informática numa escola que chamava Byte Beat. Era lá no Buritis. Então era uma escola, tipo, num padrão, pra mim, que sou aqui do Barreirão, né? Zona Oeste. Lá no Buritis a mitideza, né? Os burguesia. Então eu tinha que ir trabalhar, trabalhava de roupa totalmente de roupa social. Calça social, camisa social e de gravata, né? E nessa época aí minha mãe e minha avó falavam assim, é tão bom ver você assim, vestido desse jeito, né? Que você na contrariada, época, eu usava as calças cagadonas, né? Calça largona e tudo.
Então aí, nessa época aí já tinha essa questão, e eu sempre fui muito contra, né? Uhum. E aí quando eu cheguei pra igreja, eu também já não usava nada, e eu falava que nada, mano, usar terno é nunca na minha vida, irmão. Usar essas roupas aí é nunca na minha vida. Olha que eu vi uma foto sua recente, viu? Pois Pode, é. pode contar aí. Pois é, não, vai vendo. Aí, cara, aconteceu eu cheguei, fui pro encontro, né, na igreja. Glória a Deus por isso. Foi um período que realmente ele transforma a gente. O encontro ele transforma, ele Glória é a Deus. transformador. O que você diria pra uma pessoa que tá na dúvida de ir pro encontro? Pra Não, quem tá nos cara, ouvindo? não fica em dúvida não. Larga tudo que você tiver, mano. Eu vou te dizer o seguinte, não tem nada que você vá fazer que vai te dar mais do que você vai receber no encontro. Isso é verdade, sou Não testemunha tem viva nada, disso. não tem nada. Então larga, se você tem um compromisso, marca pro outro final de semana, tá ligado? Se prepare e vá nesse encontro. Em setembro tem encontro aí agora aí. Tem inscrições abertas, né? Inscrições abertas, entre em 16, 17 contato. e 18. 16, 17 e 18, pra você que tá nos Setembro. ouvindo. Isso. Em Entre em setembro. contato, não perca a oportunidade. E eu vou te dizer, o encontro daqui é maravilhoso. Que eu já tinha ouvido falar de encontros, né? Logo quando eu converti, a gente sempre ouve falar, né? O encontro e tal. E eu fui no encontro daqui, eu fui com aquele temor, né? Falei assim, cara, eu vou passar final de semana todo lá. Como é que vai ser? O que eu vou comer? Né? Como é que vai? Cara, você é tratado da melhor maneira possível. Você alimenta do top, comida top, alimentação top, tratamento top, cuidado top, amor, carinho, tudo, 100%, 100%. Não tem nada pra falar, nenhum ponto negativo do encontro. E aqui eu abro uma aspas, né? O encontro, ele de fato, não é porque eu sou do ministério que eu vou falar isso, mas o encontro ele é diferenciado. Diferenciado. Porque Deus deu uma visão para o nosso pastor, pastor Gilson, diferenciada. Né? O nosso pastor, ele trata com muita excelência o temor, Sim, o carinho, sim. o amor dele. E a gente vê Deus, através da vida dele, tratando, né? Tudo isso conosco. Porque ele é uma pessoa que, né, o nosso pastor é uma pessoa maravilhosa. Né? Talvez você esteja nos ouvindo. Se você conhece, você já sabe o tamanho do coração dele. Se você ainda não conhece, vem, visita a gente. Agora, se você foi num outro encontro, numa outra igreja, e às vezes está numa caminhada que está meio lá, meio cá, e quiser Vem nesse participar com a encontro aqui. gente, vem também, você vai ser muito bem recebido. Eu tenho certeza que vai ser um mudar a sua diferencial. vida. Vai abrir, mudar a né? sua vida. O encontro ele é um abrir de olhos, né? Eu tirar as escamas Sim, ali pra gente sim. poder caminhar. Exatamente. Sou suspeito, no meu podcast eu falei que o encontro mudou minha vida e devido ao meu encontro eu tô aqui hoje, né? Com a sigla PR na frente do nome. Glória a Deus. Não por mérito meu, mas para honra e glória do nome do Senhor. Sim. Mas e aí, o que o encontro fez na sua vida? Você estava comentando? Então, o que acontece? Eu, desde essa minha conversão, lá na célula, essa moça que chegou na minha vida e rasgou minha vida de cabo a rabo, falando um monte de coisa na minha vida, ela virou pra mim e falou assim, ó, e eu tenho mais pra te dizer, eu te vejo num púlpito com a Bíblia na mão, arrastando multidões. Isso aí entrou na minha cabeça e falou assim, o que essa mulher tá falando, cara? Sem saber o que era. Eu falei, que nada, essa mulher tá falando. Beleza, segui o baile. Aí o André, lá de Itabirito, falou a mesma coisa. Falou assim, irmão, seu lugar é no púlpito, irmão. Com a Bíblia na mão, pra um monte de gente e tal. Eu falei, você é doido, mano. Nisso eu já tava convertido, né, e tal. Aí eu fui pro encontro. E aí no encontro o pastor Justo me deu essa mesma palavra. E foi uma parada no encontro. Essa parte eu posso contar, não tem spoiler. Sem detalhe. Tem detalhe não. Num determinado momento lá, o pastor Justo chegou em mim conversando e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim, ô pai. Ele falou assim, eu tava com ele falou assim, botou a mão em mim e falou, seu Deus, que o Senhor derrame sobre ele a mesma unção que você derramou em mim. Oh, que ele venha a ser, que ele saiu de ser líder de torcida para ser líder de multidões. Isso aí mudou, sabe? A minha visão. E aí eu passei a entender um pouco do que dessa profecia na minha vida, né? Mas mesmo assim ainda continuei muito errado, sabe, pastor? Vivi muita coisa errada, mesmo estando convertido, né? A gente não tem a sabedoria devida ainda. Bati a cabeça um bocado de vezes ainda na parede. Mas Deus é misericordioso demais. E aí eu saí do encontro,
batizei, né? E aí eu não vou me esquecer disso nunca. A gente estava falando de mudanças, né? E aí teve a festa de aniversário da igreja. E eu não tinha roupa social nenhuma. Porque eu parei de ser professor, aí eu fui atuar como designer gráfico, 100%. Então o designer gráfico é largadão, você não esquenta a cabeça com roupa, com nada, você vive na tranquilidade. Você trabalha com o computador ali e tal. Tipo os caras da Google. E isso, é bem liberal mesmo, né? Então eu não tinha roupa social nem nada. E aí, cara, chegou o dia do aniversário da igreja, né? E aí eu fui no aniversário da igreja, cara. Cheguei lá, mano. Geral, de terno e gravata, tá ligado? Eu falei assim, caramba, mano. E aí eu me senti tipo o peixe fora d'água, tá ligado? Que isso? Falei assim, pô, mano, eu tenho que vestir isso aí também, cara. E aí foi a primeira vez que eu comprei roupa social, cara. Né? E eu lembro que foi o aniversário da igreja, ele foi comemorado nessa época, nesse ano, no final de semana. Então foi sábado e domingo. Uhum. E eu fui no sábado, né? E aí cheguei e tava todo mundo de terno e gravata, cara. Todo mundo alinhadão e tal. E eu de camisa polo, calça jeans, né? Eu falei, pô, que ruim, né, mano? Me senti muito mal, cara. E aí eu fui no outro dia e comprei uma roupa. Comprei uma roupa social e tudo. E aí no outro dia, no domingo, eu lembro que eu não vou me recordar o que foi, mas eu lembro que eu fui apresentar uma coisa para a igreja. Não sei se o pastor vai lembrar, o pastor Gilson, mas eu fui no altar. E aí eu já estava vestido, já estava trajado de roupa social, cara. E aí, na época, a menina que estava comigo tirou foto e eu falei, pô, cara. E aí que eu falo com o que a gente comentou, né? A mudança, ela vem naturalmente, cara. É natural. Naturalmente. Então, assim, foi algo que eu me senti mal por não estar daquela mesma maneira, daquela mesma forma. E fez com que eu mudasse o meu posicionamento, né? E um detalhe, né, que a gente precisa comentar, é que esse sentir mal não foi algo que te constrangeu naturalmente. Foi o Espírito Santo que estava te falando que... Né, ele te mostrou isso, né? Às vezes a pessoa vira e fala, não, tem que ir de terno e gravata para a igreja. Cara, eu não venho de terno e gravata todo culto, né? São poucos os cultos que eu venho, porque a gente tem que entender que a roupa, ela Rose do Robson mandando pra você. Então assim, a roupa, ela é uma mudança natural. Sim. O que a gente não pode é escandalizar com a roupa. A gente não deve mostrar nosso corpo porque é bíblico, né? Uhum. Né? Mas o mudar de estilo é o próprio Espírito Santo que vai se adequando, não tem jeito. Sim. Né? Eu vou te dar um exemplo. O pastor Cristiano, ele é bênção. Ele esteve aqui com você aqui no Pod Bless. Primeira vez que eu vi ele de terno foi na foto do Pod Bless. E ele é bênção. Gosto muito das palavras do pastor Cristiano. Ele é muito dado por Deus. Ou seja, as mudanças elas vêm naturalmente. Sim. Né? Não é algo forçado, né? Glória a Deus. O pessoal tá mandando aqui pra gente, né, que está sendo muito edificado pelo Pod Bless. Eu acredito que vai ser cada vez mais. Né? Amém. Deus Queria mandar um abraço para quem está participando aí. A Rose mandou um abraço. Um abraço para ela também. Que Deus abençoe. Sul Pink. Sul Pink mandou um abraço também. Pastora Rose. Pastora Rose, um abraço. Obrigado por tudo aí, por estar participando, assistindo a gente e ouvindo a gente, né? Fico muito feliz. Né? E continuando essa toada aí, pastor, porque assim, teve essa mudança de estilo e tudo, mas eu ainda relutava. Não é que relutava, eu ainda era muito relaxado em relação a esse chamado, né? E Deus deixou eu bater a cabeça, viver muita coisa ainda que não trouxe benefício nenhum para mim, por conta disso tudo, sabe? Então eu fiquei, desde que eu entrei na Igreja Batista Deus Conosco, eu sempre permaneci. Teve períodos que eu fiquei mais longe, teve períodos que eu ficava muito tempo sem vir no culto e tudo, mas eu sempre, a igreja que eu participo, o ministério que eu sou é a Igreja Batista Deus Conosco. Né? Então, tinha um assim, diferencial que chamava a sua atenção, sim, né? Sim. Então, assim, sempre tive presente e tudo. E aí,
aconteceu de eu voltar para a casa dos meus pais, né? E meus pais sempre foram de outra religião, né? E logo que eu me converti, meus pais foram, né, no meu batismo, tiveram na chegada do encontro, né? Eles viram a mudança acontecendo na minha vida, né? Em mim. E é algo que Deus sempre colocou no meu coração, de querer ver os meus pais vivendo tudo aquilo que eu estava vivendo também, né? E aí Deus vai trabalhando, colocando os obstáculos na vida da gente, colocando problemas, situações. É isso que eu ia te perguntar. Depois que você converteu, qual foi a maior dificuldade que você passou nesse período? Então, aí já chega nessa última levada, assim, vamos dizer, da minha vida, né? Que foi a época que aconteceu de eu descobrir essa enfermidade que eu tive, né? E para a honra e glória do Senhor, Ele me permitiu vencer, né, o câncer. Glória a Deus. E nesse, né, só pra gente entender, nesse processo, né? Como é que foi isso, né? Você dá uma resumida pra gente? Porque às vezes quando você fala assim que passou por um momento de dificuldade, né, às vezes a pessoa já assimila isso com um estado de saúde, mas isso pode ser em todas as áreas. Então, talvez, como é que foi o resumo disso? Talvez uma pessoa que está nos ouvindo possa fazer a aplicação disso numa outra área da vida. Sim. Resume isso aí para nós. Então, eu estava num momento assim, o que aconteceu? Entrou a pandemia, né? E aí teve as questões da saúde, né? Dos lugares ter fechado, né? A igreja fechou durante um período, né? Teve a questão de entrar os cultos online e tal. E aí eu me afastei muito da igreja. Eu assistia só online. E mesmo depois de ter voltado presencial, mas ainda tendo a questão do Covid em alta, né? Eu me afastei muito e eu tinha um medo do Covid, vamos dizer assim, e usava disso como uma espécie de não vir ao culto, sabe? Uma desculpa, né? Uma desculpa, isso. E aí eu me afastei bastante, né? Nesse período aí eu conheci, antes até dessa situação aí toda, depois que eu já tinha voltado para casa dos meus pais e tudo, eu conheci a minha noiva, que é a Jennifer, né? E aí Deus é maravilhoso, né? A gente, mesmo quando a gente quer bater cabeça, ele fala com o meu filho, nem aí não, filho, não bate a cabeça aí não, tem um caminho melhor para você aqui. Mas aí ele te mostra que não é de graça as suas atitudes, né? Elas custam consequências. Né? E aí aconteceu, eu e a Jennifer, a gente rompeu, né? E aí eu tava mais afastado da igreja ainda, voltando pro mundão, os velhos hábitos batendo na porta, querendo tomar conta, né? E aí veio essa enfermidade aí. No começo do ano de 2021, eu passei muito mal e eu fui no médico e o médico virou e falou assim, você tem que internar, cara. Porque o que você tem aí eu não sei o que é e não é nada bonito. Falou isso com minha mãe, né? Nesse período aí meu pai e minha mãe não eram convertidos ainda. E eu falei, não, que isso, vou tomar um remédio, vou ficar bom, cara. Não tem nada disso não. E aí cheguei em casa, meus pais conversaram comigo e aí eu fui pro UPA, dia 13 de fevereiro. Eu internei no UPA dia 13 de fevereiro e cheguei lá, o médico virou e falou assim, olha, de acordo com essa endoscopia que eu tenho aqui, se eu tivesse condições, eu já te levava para a mesa de cirurgia agora para arrancar esse câncer que tá te matando, cara. Que a sua situação não é boa, não. E você já sabia que era desse diagnóstico ou não, você soube nessa frase do médico? Nessa frase aí. Nossa Deus. Foi aquele impacto, né? Eu falei assim, cara, o que a gente pode fazer? Aí ele falou assim, eu vou te internar e a gente vai ver se consegue uma vaga para você. Eu falei, então bora. E aí assim foi, internei. Aí passou uns dias, dois dias, eles conseguiram uma vaga pra mim no hospital, no Célio de Castro. Fui pro Célio de Castro, e aí no Célio de Castro os caras foram mais pesados ainda, sabe? Chegaram pra minha mãe e falaram assim, ô mãe, a situação do Ricardo não é nada boa, ele tem 90% de chance de ir embora, de morrer. Então a senhora já prepara que a situação dele não é simples de resolver não. Que barra, hein? Pesado essa. Pois é. Então, e aí,
eu acredito muito que Deus, como eu falei, sabe? Deus tem as estratégias e as maneiras deles, né? De fazer tudo isso acontecer. E aí ele usou isso tudo para quebrar muito orgulho que eu tinha, sabe? O orgulho muito grande que eu tinha de não querer voltar atrás das coisas, de orgulho mesmo, aquele orgulho besta, sabe? De se achar melhor que o outro, né? E a primeira coisa que ele fez na minha vida foi me fazer voltar atrás e procurar a minha noiva hoje, que é a Jennifer. E eu já voltei a entrar em contato com ela, glória a Deus, ela me aceitou de novo, de volta. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, né? E aí a gente caminhou nisso aí, eu fui saiu uma vaga para mim no Hospital Alberto Cavalcante, que é um hospital referência em oncologia, né? E meu tratamento se deu todo lá no Alberto Cavalcante. E nesse momento, durante esse tratamento, foram as maiores experiências que eu tive com Deus, eu e Deus, sabe? Ele sempre esteve presente na minha vida, sabe, pastor? Mas eu acredito que nesse momento aí, nesse período, eu me aproximei mais dele, sabe? Ele sempre esteve ali. Eu que às vezes não dava a devida importância, né? E nesse momento, nesse tempo, foi um momento que eu passei a dar essa importância, né? E nisso aí aconteceu que eu acredito muito que Deus usou essa enfermidade na minha vida para mudar a minha vida por completo, sabe? Tanto fisicamente como espiritualmente, psicologicamente, tudo, amadurecimento, sabe? Relacionamentos, né? E mudou a minha vida por completo essa enfermidade. E mudou também a vida da minha família, né? Dos meus pais, da minha noiva. A gente viveu períodos muito, muito conturbados, né? Foi um ano exato, assim, de tratamento mesmo. Foi um ano. Nesse ano aí foram 12 internações. Usei um negócio que chama jejunostomia, porque eu fiquei mais ou menos 6 a 7 meses sem conseguir me alimentar pela boca, né? Eu só bebia, conseguia beber água, coisas líquidas, tipo gelatina e tudo, mas eu não me alimentava, então eu fui definhando, emagrecendo, a minha imunidade foi só baixando, né? E aí vieram as quimioterapias, né? Que é um período muito, muito, muito pesado, que ele debilita muito a gente, né? E eu fiquei esse tempo todo sem alimentar, né? E com isso aí a relação minha e da minha mãe, ela se aproximou bastante, porque minha mãe me acompanhou em todos os processos, a minha noiva me acompanhou também, meu pai também, mas o meu pai, ele era mais o tipo da retaguarda, sabe? Ele estava ali no apoio geral em casa, fazendo os corre, lavando roupa, arrumando casa, fazendo os corre em casa, enquanto minha mãe estava comigo no hospital, a minha noiva também no hospital, né, quando estava junto. Então, assim, foi um período de muito, eu e minha mãe aproximou muito, e eu sempre pedindo muito a Deus, né, para que Deus mudasse a vida deles também. E aconteceu, vou tentar resumir aqui rapidão. Num sábado à noite eu tive o prazer de ter uma visita de Deus no meu quarto, de ter Jesus a falar comigo, e ele me deu uma palavra que foi assim, tipo, olha, essa doença que você tá, ela não é para a sua morte, né? Ela é para a vida, e ele vai mudar a sua vida vai mudar, e vai mudar a vida dos seus pais também. E nisso aí, no outro dia pela manhã, eu conversei com meus pais, e para a honra e glória de Deus, meus pais aceitaram Jesus Cristo. Glória a Deus. Estão na caminhada aí hoje em dia, glória a Deus, aqui conosco na igreja, né, caminhando aí. Isso foi no encontro, e quando eu vi eles chegando do encontro, foi assim, uma sensação que não dá para explicar, sabe? E isso é maravilhoso. Então, assim, Deus mudou a minha vida por completo, sabe? E aí, o Podbless, ele entra nesse período aí de enfermidade na minha vida,
mas aí eu vou cortar aqui, vou atrapalhar aqui. Você vai deixar que quem vai conversar com você sobre o povo de Brest sou eu. Nós vamos fazer isso aqui no próximo sábado. Amém. A gente vai marcar um sábado. Você vai contar toda essa história aí. Amém. Seu testemunho é lindo, tem gente aqui participando falando Amém. sobre Amém. isso. Benção. E aí nós vamos falar sobre o Povo de Brest. Quem vai fazer isso com vocês sou eu. Vou Amém. roubar a posição Amém. para todo mundo. Amém. Amém. Todo mundo Tranquilo. vai papo aí Amém. falando sobre isso aí. Vai ser Amém. um prazer, Amém. né? Amém. Mas voltando nesse período, né, de dificuldade, não pode a gente vai deixar para um outro Sim, dia. sim. Engraçado, né? Você resumiu aí que Deus ele te visitou, te falou que não é uma doença para a morte. Mas dentro desse um ano, quantos processos você não passou, né? Nossa, Quanta foi muita situação. coisa, cara. Quanta dificuldade, quantas vezes bate aquele desespero. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente dá uma dor de cabeça ou você tá passando mal ali, você já fica naquela aflição, né? E a gente sabe que às vezes é algo que vai passar ali com 2 dias. Vou dar um exemplo, o dia que eu peguei Covid. A gente fica naquele desespero, né? Então eu imagino que nesse processo todo muitos e muitos desafios foram lançados, né? Foi. Deixa eu contar mais uma coisinha, que esse eu posso deixar para depois. Claro. Quando eu estava internado, logo na primeira internação, que foi aqui no Célio de Castro, eu fiquei internado até sair do Célio de Castro dia 27 de fevereiro e fui pro Alberto Cavalcante. Fiquei lá até dia 3 de março, se não me engano. Eu estava aqui no Célio de Castro, eu não ia à praia há muito tempo. Eu estava no Célio de Castro, cara, e um dia da tarde eu senti até o cheiro da maresia do mar, sabe? Falei, esse cara, eu preciso ir no mar, preciso. E quando eu saí, eu estava muito debilitado, não conseguia, eu sentia muita dor, e estava muito debilitado. Eu saí do hospital no dia 4, e aí cheguei em casa, minha noiva estava comigo, eu virei e falei assim, que eu quero ir pro mar, véio, você vai pro mar comigo? Ela falou assim, eu vou. Aí ela virou e falou assim, só que seu pai e sua mãe não vai deixar não, cara. Eu falei assim, não, você vai? Ela falou assim, eu vou. E aí eu virei pro meu pai e minha mãe e falei assim, que eu vou viajar, eu vou pro Cabo Frio. Minha mãe endoidou. Ela falou assim, você não vai não, hein? Eu falei assim, eu vou pro Cabo Frio, eu tenho que ir pra lá, eu tenho que ver o mar, cara. Eu preciso ir ver o mar. E ela falou, não sei o que, e relutou meu pai, e eu virei assim, que eu preciso. Aí meu pai entrou na jogada e ajudou a intermediar ali o meio de campo. E eu fui. Viajei dia 12 de março, né? Saí na sexta-feira aqui e fui para Cabo Frio. E aí cheguei lá, foi aonde eu pedi minha noiva em casamento, né? Em alto mar. Foi top. Que é isso aí? Isso é inédito. E aí, cara, meu pastor, no último dia, assim, sabe? Eu senti muito a presença de Deus, assim. Aquele último dia que você vai na última vez que você vai no mar pra vir embora, sabe? Foi um bate-volta. Aí eu tava assim, eu e minha noiva assim, no meio do mar assim, cara, e eu olhei pra aquilo tudo, aquele lugar maravilhoso. Eu falei assim, cara, Deus não me deixou não, sabe? E naquele momento ali eu tive certeza absoluta, assim, que eu iria passar por tudo aquilo, sabe? Glória a Que Deus. Deus estava ali, que tipo, eu tava vivendo aquilo tudo, mas que Ele tava do meu lado. E aí naquele momento ali foi onde eu peguei um versículo que e eu tenho que falar ele aqui, eu sei que tá acabando o tempo, mas eu preciso falar. Que é Josué 1:9. E esse versículo ele é o versículo que resume tudo isso que eu já vivi até hoje. Seja forte e corajoso. Glória a Deus. Foi um período muito difícil, mas Deus esteve sempre comigo. E Ele não me abandonou em momento nenhum. Jamais. E aquilo, lembra da célula que a gente estava comentando? Às vezes a gente está no barco e Jesus ele vem caminhando no meio da tempestade sobre as águas, né? E quando a gente dá um passo para fora do barco, que a gente anda sobre as águas, a gente anda pela fé. Sim. Mas quando a gente afunda, que a gente clama por socorro, né? Quando a gente pede ajuda, o Senhor ele estende as mãos e nos ajuda a caminhar de volta para o barco, né? Ou seja, Ele jamais nos deixa, Ele espera que a gente dê um passo de fé. E se houver, né, dificuldades, Ele vai nos estender a mão. Sim. Eu não tenho dúvida que o Senhor estendeu a mão e teve, né, todo esse processo, essa caminhada contigo. A gente sabe que não é algo tão simples, né? Talvez a pessoa não saiba como é esse processo do início ao fim, porque não conheceu, mas é um processo muito doloroso e muito difícil. Muito difícil. Mas é aquilo, né? Deus ele te deu vitória sobre isso. Sim. E eu queria que neste momento você falasse para a pessoa que está passando por dificuldade. Às vezes nós
ouvinte está passando por um momento de tribulação, uma dificuldade, seja ela, né, como eu disse, em diversas áreas, seja financeira, seja saúde, seja sentimental, o que você diria para essa pessoa que está nos ouvindo para passar por essa dificuldade? O que você tira de lição de tudo aquilo que você passou? Olha, ô pastor, assim, foram momentos muito, muito complicados, sabe? Mas em momentos assim, eu acho que é, igual como eu disse, Jesus Cristo sempre está presente na nossa vida. E na grande maioria das vezes, a gente que segue o baile, segue a vida, a correria do dia a dia, o trabalho, estudo, né, família, e a gente não dá o devido e necessário valor que a gente tem que dar para Jesus Cristo, para a companhia dele conosco, né? E o que eu deixo para quem está passando por uma dificuldade, algum momento assim, se achegue a Deus, cara. Porque nele todas as saídas estão. Todas as saídas. Não existe o impossível para Deus. O médico falou que era 90% de chance de eu morrer, cara. Eu tava com o meu estômago todo necrosado, pastor. Hoje em dia, se eu pegar a primeira endoscopia e mostrar para uma pessoa da área da saúde, ele fala assim, essa pessoa morreu. Porque meu estômago estava intratável, vamos dizer assim. Mas para Deus não tem. Não existe impossível. E nisso eu queria abrir um parêntese muito grande aqui para a Igreja Batista Deus Conosco. O pastor Gilson, os pastores aqui da casa, grupo de intercessão, né, grupo de oração, sempre esteve orando por mim. Eu sei que todos oraram por mim e isso eu vou ser eternamente grato, sabe? Porque eu sei que o mundo espiritual se moveu com as orações da Igreja Batista Deus Conosco, com as orações dos meus amigos, das pessoas que me amam. E isso fez muita diferença na minha vida física, no meu tratamento físico lá dentro do hospital. Né? Então eu agradeço muito o pastor Gilson, pastor Viviane, os pastores, você, pastora Janaína, Rose, pastora Patricila também. Na época vocês ainda não estavam consagrados, mas já usavam, já atuavam assim, né? Então assim, agradeço demais, demais da conta. Foi maravilhoso tudo que fizeram por mim. Em momentos de muita aflição, momentos de muita dor física, psicológica, sabe? A presença da igreja, a presença dos irmãos. Teve um fato que ficou muito marcado para mim. Eu tinha chegado de quimioterapia, o pessoal do grupo de homens e grupo de mulheres, da rede de homens e rede de mulheres, teve lá em frente da minha casa, fizeram cantando, uma serenata. Isso foi assim maravilhoso, sabe? Então assim, são coisas que enchem o coração da gente de amor e dá força para continuar, sabe? Então eu agradeço muito. E para quem tá passando esse período aí de uma provação, se achegue a Deus, cara. Deixa Ele cuidar, abra o seu coração, sabe? Deixa com que Ele trabalhe, se entregue de corpo e alma, que Ele com toda certeza vai fazer algo na sua vida. Glória a Deus. É aquilo, né? Jamais se isolar. Não tem jeito, não. Não podemos nos isolar, né? Não. Nós somos mais fortes juntos, né? Com Separados fica certeza. fácil do inimigo ele nos derrubar. Com toda certeza. E a gente já está caminhando aqui para o final da nosso Pod Bless. E eu tenho certeza, Ricardo, que esse testemunho, tudo isso que aconteceu na sua vida, ele vai servir, né? Esses fatos, eles vão servir de testemunho para que vidas sejam salvas, né? Amém. Através da sua Amém. história, através Amém. de tudo isso. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande nisso. Amém. Né? Amém. Um desses propósitos já está se cumprindo. Nós estamos sentados no Pod Bless, né? Glória a Deus. E a gente ia entrar nesse assunto, mas vai ter aí, né? Já spoiler para os próximos capítulos aí, então fique ligado. Breve, né? Nosso pastor Gilson e o Ricardo vai estar aqui falando um pouco sobre esse projeto, sobre esse direcionamento de Deus. Glória Amém? a Deus por isso. Né? E eu queria aqui te agradecer. Eu que agradeço. Eu só tenho a agradecer. Porque você decidiu sentar do outro lado da mesa, né? No fato de ser entrevistado. E eu tenho certeza que muitos que estavam, né, te vendo aqui, te ouvindo, não tinham ciência de tudo isso que você passou. Né? Agora eles sabem quem é o Ricardo, quem é o entrevistado. Um pouquinho, que deu uma resumida, deu né? Resumir, né? 1h30 fica pouco tempo. Eu tenho certeza que muitos foram edificados nisso. Né? Em nome de Jesus, eu creio que essas pessoas que estão nos ouvindo, né, tá recebendo hoje do Senhor um encorajamento a mais para caminhar. Né? Você está nos ouvindo aí, que o Senhor possa te encorajar
né, a vencer por cima das dificuldades, porque nós passamos por ela. Sim. Né? Se alguém não tem problema aí, me procura e me fala o caminho, porque não tem esse ser humano que não tem problema, tem né? jeito não. É aquilo, no mundo 3 aflições, né? Ou seja, as dificuldades elas estão aí, elas servem para a gente galgar lugares maiores no Senhor. Sim. Né? Hoje, a sua dificuldade fez com que hoje você estivesse mais firme, né, na caminhada com o Senhor. Com toda certeza. Né? A sua história trouxe seus pais para a presença do Senhor, e que Glória são a suas Deus bênçãos. por Ó, isso. eu amo demais seu pai e sua mãe, né? Bênção. Todas as vezes que eu vejo eles aqui, fico muito feliz de ver eles aqui, né? A motivação, a forma com que eles vêm, ou seja, vidas estão sendo tocadas. Amém. Da mesma forma que Deus te usou, né? Talvez no momento de dificuldade, né? Deus pode usar você que está nos ouvindo nesse momento de dificuldade para que outras vidas sejam ganhas. Em nome de Jesus. Então, né? Não, é aquilo, né? A gente costuma falar, não reclame, só glorifique o Senhor. Né? O Senhor, ele está no controle, ele não perdeu o controle da situação. Jamais. Amém? Amém. Então, queria aqui poder agradecer, né, a todos vocês que estão nos ouvindo, né? Agradecer aqui ao Ricardo por ter se disponibilizado. E eu quero agradecer também pela oportunidade de estar te entrevistando. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, eu que agradeço. E eu creio que grandes coisas Deus ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Então, você que está nos ouvindo, eu quero aqui, né, te agradecer, né, mais uma vez. Quero aqui dizer que o Senhor possa né, trazer todo esse testemunho ao seu coração para que você seja fortalecido no Senhor. Né? E mais uma vez, né, fica aí os abraços aos estúdios Deus Conosco, ao nosso pastor, né, tá sempre se disponibilizando, sempre nos servindo, né? E nós queremos aqui encerrar esse programa, né? Orando aqui pela vida do Ricardo, orando pelo Pod Bless, agradecendo ao Senhor por este momento. Amém? Amém. Pai amado, nós queremos aqui te louvar. Obrigado, Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta manhã, por este momento, ó Pai, a qual nós podemos aprender com esse testemunho, ó Deus. Aprender que o Senhor jamais nos abandonou, que o Senhor sempre se faz presente, que o Senhor sempre está conosco, pronto a nos dar a mão, independente da dificuldade que nós estamos passando. Pai, toma esse ouvinte que está conosco nessa manhã. Pai amado, estenda a mão para ele, caso ele seja no momento de dificuldade, que ele possa, ó Deus, ver o Senhor no meio de todas as tempestades que muitas das vezes se levantou. Pai, muito obrigado. Nós queremos aqui te louvar, te exaltar e novamente render a ti toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, porque só o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado, que Jesus te abençoe, te dê um ótimo final de semana na presença dele. Amém. Um abraço e até breve. Até, gente, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.